dia a todos e todas. Vamos dar início à 35ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Prova para o município de São Paulo. Anunciamos que essa reunião será gravada. Bom dia a todos. Bom dia. A reunião já iniciou a gravação no Teams e transmitida também pelo YouTube. O formulário para que vocês preencham a chamada está no chat. É importante que todos preencham o formulário para que a gente possa computar a presença. Eu não encontrei o formulário no chat. Ele está lá, está fixado no chat. Dá uma olhadinha, qualquer dificuldade a gente vai falando no meio da reunião. Aí passou do meu nível de competência. Bem em cima do chat, tem uma mensagem, tem um alfinetezinho e o nome da Giovana, que é a nossa estagiária que colocou a mensagem no formulário. Então, se você clicar ali, você vai acessar o formulário. É a primeira mensagem do chat, o nome da Giovana. Se você eu não tenho, não consegui, não tenho a mensagem da Giovana. O senhor entrou no chat? Perdão? O senhor entrou no chat? No chat Sim. do evento? Estou no chat, sim. Lá em cima, é Giovana Valente Cabral. Ela está dizendo que às 10h02 o recording começou. Começou a gravar, só isso que eu tenho. A gente vai mandar também no grupo do Confronta, no grupo do WhatsApp. Aí quem Ok. não conseguir no chat vai entrar pelo grupo do WhatsApp. Perfeito. Eu queria saber se todos receberam a ata da 34ª reunião, se alguém tem alguma consideração, se podemos considerar aprovada. Então, consideramos aprovada. Passo a palavra agora ao secretário de Mudanças Climáticas, doutor Renato Larini. Bom dia a todos, muito obrigado pela participação. Nós temos uma pauta muito interessante hoje, porque vamos fazer a avaliação do sistema ambiental e social do projeto de eletrificação da frota de ônibus de São Paulo pelo Banco Mundial, e uma apresentação de Pedro Gondim, da equipe do Banco Mundial, e também vamos ter o balanço do grupo de trabalho de ônibus, um alinhamento sobre o relatório a ser produzido pelo grupo de trabalho, o nosso coordenador André Previato, e depois vamos falar sobre a manifestação, sobre a consulta pública do Corpo de Bombeiros, da minuta do parecer de ocupações com estações de recarga para veículos elétricos, Fábio Mariano. Então, esse tema que a Confrota está enfrentando é um tema que está ocupando a atenção de muita gente. A gente verifica na mídia espontânea, todos os dias nós temos vários artigos e várias notícias a respeito, que nos confere uma responsabilidade maior, porque, afinal, nós temos a missão de levantar tudo isso para manter o prefeito bem informado a respeito de tudo que pode acontecer e oferecer a ele as alternativas possíveis, já que conversamos com especialistas. Então, agradeço a presença de todos e já vamos imediatamente para a apresentação do Pedro Gondim e equipe do Banco Mundial. Obrigada, secretário. Então, passamos, então, à pauta do dia número 1, que é a avaliação do sistema ambiental e social referente ao projeto de eletrificação da frota de ônibus de São Paulo, pelo Banco Mundial junto ao município de São Paulo. O Pedro Gondim está presente? Sim, estou aqui. Bom dia. Pedro, por favor. Tá joia. Então, em primeiro lugar, bom dia, né, todos e todas que estão presentes. Queria começar fazendo, na verdade, uma apresentação rápida, né? Eu sou o Pedro, obrigado
e o José Roberto Nalini, o secretário aqui, já ter feito uma introdução com relação ao tema. Também teremos presente, não sei se já entraram, as colegas a Ana Carolina e a Maria Inês, que fazem parte da equipe ambiental e social do Banco Mundial, responsável por essa avaliação que a gente vai apresentar agora, né? Eu faço parte da equipe social, sou consultor em desenvolvimento social, e estou apoiando o Alberto Coelho, que não pôde estar presente agora, né? Que ele é o especialista social do banco designado para esse projeto, junto com a Carol, Ana Carolina e a Isabel, que são as especialistas ambientais. Bom, feita essa apresentação rápida, né, eu queria agora, então, fazer um agradecimento também rápido, né, ao José Renato Nalini, primeiro secretário, pelo convite, e também ao André, a Isabel e a Giovana, que ajudaram a fazer toda essa mediação, né, e toda essa articulação para que a gente pudesse estar aqui presente hoje fazendo essa apresentação. E queria também estender esse agradecimento à equipe da SP Trans, que nos apoiou também nessa parte prática, né, dessa parte objetiva da gente fazer articulação para chegar ao Confrota. Eu saí do documento. E também por todo o apoio na elaboração também dessa avaliação, né? A gente trabalhou muito de mão dadas junto com a SP Trans para levantar as informações, então queria começar com esses agradecimentos e rapidamente, antes de passar a apresentação em si, eu queria rapidamente só dar um contexto dessa consulta. Acho que tem algum microfone que está aberto, não sei se vocês continuam me ouvindo bem, mas enfim. Todos estão fechados, pode Tá. continuar. Então, um contexto rápido, né, do que se trata essa consulta, da razão pela qual nós estamos aqui trazendo essa apresentação para todos vocês, integrantes do Confrota, né? A Prefeitura de São Paulo, através da SP Trans, da CETRAN, está iniciando uma operação junto ao Banco Mundial para atingir alguns propósitos, algumas metas que já estão previstas em planos, em projetos e na legislação municipal, especificamente com relação à eletrificação da frota de ônibus e à redução das emissões na cidade de São Paulo. Nesse formato de operação financeira, do ponto de vista financeiro agora, o tipo de modelo que foi acordado entre a Prefeitura de São Paulo e o Banco Mundial é um projeto de pagamentos por resultados, né? Isso significa que a Prefeitura já está implementando, né, no caso a Prefeitura, mas o mutuário já implementa determinadas ações, e aí o Banco Mundial vai entrar para fortalecer, para ajudar a atingir esses objetivos. Então, e aí vão ser determinados indicadores de desembolso para que seja possível medir o avanço desses objetivos, e aí sim esses desembolsos vão sendo feitos na medida que esses indicadores vão sendo alcançados. No caso específico da política ambiental e social do Banco Mundial, quando se tem esse tipo de operação, né, que é uma operação de pagamento por resultado, a equipe ambiental e social ela é responsável por fazer uma avaliação do sistema ambiental e social já existente na estrutura do mutuário, nesse caso aqui da Prefeitura e outros órgãos e agências também envolvidas nas questões ambientais e sociais relacionadas às atividades do projeto. Então, foi nesse contexto que nós preparamos, né, a equipe do Banco Mundial, a equipe ambiental e social, preparou esse estudo, né, para promover essa avaliação, que tem como principais objetivos, né, identificar os eventuais impactos ambientais e sociais associados às atividades, assim como também a robustez, né, da estrutura que já existe e que já opera com relação à gestão de riscos ambientais e sociais no município de São Paulo, e um passo adiante, né, em fazer uma espécie de um plano de ação, indicar se tem algum ponto ou alguma ação que mereça atenção no sentido de fortalecer esse sistema para que tudo aquilo que esteja previsto na política ambiental e social do Banco Mundial seja atendido. Então, basicamente, esse é o contexto, esse é o conteúdo do relatório, e, por fim, a consulta, agora que a gente está tendo a oportunidade de fazer com vocês, com todas as partes interessadas representadas aqui no Confrota, é uma exigência
que está prevista dentro das normas dos procedimentos do Banco Mundial, antes que o projeto seja de fato aprovado. Então, nós preparamos essa avaliação e agora é o momento no qual a gente tem a oportunidade de discutir com as principais partes interessadas esse relatório para entender exatamente esses pontos que foram colocados no questionário que a gente circulou, e nós vamos falar deles agora também, que é entender se essa avaliação feita por parte da equipe do banco, ela, com relação aos impactos ambientais e sociais, elas são adequadas do ponto de vista de quem vive o dia a dia essas questões, né, das diferentes partes interessadas com os diferentes olhares, entender se existe algum outro ponto que deva ser considerado e também entender se essa avaliação com relação ao sistema foi feita de maneira adequada e se haveria algum outro ponto, alguma outra indicação com relação às recomendações feitas para o fortalecimento desse sistema que poderia ser considerada. Então, esse é o contexto da apresentação, né? Já foi circulado há alguns dias o material, tanto o relatório quanto um material de apoio, né, que servia para dar o panorama e para vocês terem acesso ao conteúdo desse material sobre o qual a gente vai falar rapidamente hoje. E aí, como foi mencionado também num pequeno texto que circulou junto com esse material, né, vocês vão ter a oportunidade de participar através de um questionário simples que fica aberto até o dia 10 de maio para receber as contribuições. Então, hoje eu vou começar a fazer uma apresentação de PowerPoint, que foi, inclusive, a apresentação que circulou, né, o material que circulou junto com o relatório. Então, quem teve a oportunidade já de olhar já está familiarizado um pouco com o conteúdo dessa apresentação. E, bom, depois a gente vai abrir um tempo para dúvidas, perguntas, qualquer esclarecimento, e de qualquer maneira também, depois temos, como eu falei, o questionário que também tem a possibilidade para vocês registrarem qualquer tipo de questão, de dúvida ou alguma sugestão com relação ao que a gente está conversando aqui agora. Tá? Eu vi que a Maria Inês chegou, apresentei ela no começo da minha fala, não sei se quer fazer alguma complementação, Maria Inês, fique à vontade, não só agora, depois a qualquer momento também. Ok, obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Não tenho complementações, está ótimo, obrigada. Tá, joia. Então, deixa eu achar aqui a minha apresentação. Vocês conseguem ver a minha tela? Está carregando ainda, Pedro? Sim. Tá, joia. Perfeito. Tá, joia. Estou colocando em formato slide aqui, mas também não está. Pronto, fomos. Bom, como indicado, né? Então, a gente está falando aqui do projeto de eletrificação da frota de ônibus de São Paulo. É o projeto que a Prefeitura de São Paulo está implementando, né? Agora, na verdade, está preparando para depois implementar com recursos do apoio com recursos do Banco Mundial. E, basicamente, o que a gente vai apresentar aqui não é o projeto em si, né? A gente vai falar um pouco do contexto do projeto, acho que eu dei um pouquinho do panorama, vamos falar aqui, mas, sobretudo, o que temos aqui são os principais resultados dessa avaliação do sistema de gestão de riscos ambientais e sociais associado a este programa, a este projeto. Bom, então, o objetivo dessa apresentação aqui, então, é fazer uma contextualização breve do projeto, apresentar essa avaliação do sistema já existente, né, para a gestão de riscos e impactos ambientais e sociais associado ao projeto que foi realizado pela nossa equipe do Banco Mundial, e aí depois ter uma conversa, né, abrir para algumas questões com relação a essa percepção e opinião das partes interessadas com relação aos resultados que foram encontrados. O projeto ele tem alguns objetivos específicos, né, que é reduzir as emissões atmosféricas resultante da substituição de cerca de 1.000 ônibus municipais a diesel por ônibus elétricos. E aí um parênteses rápido, né, esses objetivos são referentes especificamente ao projeto com o Banco Mundial, né? A gente sabe que as metas, os objetivos do município de São Paulo vão além disso, mas aqui, de novo, a gente está falando com relação às atividades, aos objetivos associados a essa operação específica com o Banco Mundial.
Outro objetivo específico também é reduzir os custos operacionais dos veículos substituídos, fortalecer e capacitar a Prefeitura Municipal de São Paulo na adaptação, gestão e fiscalização da operação de ônibus elétricos e treinar funcionários da SP Trans para a introdução dos ônibus elétricos em larga escala. Então, é isso, né? O objetivo também não é apenas fazer a substituição dos ônibus, mas também tem um componente muito importante de fortalecimento institucional, e isso vai ficar mais claro adiante, quando a gente seguir com a apresentação. Outro objetivo muito importante, que vai além da substituição pura e simplesmente dos ônibus, é a melhoria no acesso dos grupos vulneráveis ao transporte público, por meio de estudos para o levantamento da viabilidade de tarifas mais inclusivas, ou outros estudos também. Isso é uma coisa que está sendo discutido com a SP Trans, mas também, junto da questão do fortalecimento institucional, também tem essa parte do desenvolvimento de estudos analíticos para ampliar a inclusão de uma maneira geral e com qualidade no transporte público de São Paulo, né, mais especificamente no transporte público nos ônibus, e aumentar também a satisfação dos usuários com a qualidade do transporte público. O projeto, então, ele tem algumas áreas de resultado, e dentro dessas áreas de resultado são previstas algumas atividades. Então, a primeira área de resultado é a descarbonização e modernização do sistema de transporte público, e aí tem como atividades avaliações técnicas para apoiar a implementação de ônibus elétricos e os subsídios para custos iniciais associados à aquisição de ônibus elétricos. Então, esse aqui é um tema importante, né, porque a ideia do projeto não é financiar em si os ônibus, mas subsidiar a diferença que teria para a aquisição entre o que seria a renovação da frota com ônibus a combustível fóssil, para que seja substituído por ônibus ônibus sem emissão, com emissão zero. Outro ponto é o fortalecimento da gestão do sistema de transporte público, e aí treinamentos gerenciais, as atividades, né, para a equipe da SP Trans, para preparar a cidade para a transformação da frota, o desenvolvimento e implementação de uma plataforma digital para melhorar a gestão financeira e operacional, e programa de treinamento em plataformas e gestão de sistemas de transporte, né? Plataforma de tecnologia para a gestão do sistema de transporte. E uma outra área de resultado são promoção de políticas de mobilidade urbana, inclusiva e sustentável. E aí sim, mais uma vez, né, estão os estudos, avaliações técnicas para integrar iniciativas de sustentabilidade e inclusão nas políticas de mobilidade urbana. E só para mencionar aqui, todos esses pontos, eles estão alinhados, como eu tinha mencionado, com políticas, com ações, com projetos que já fazem parte do planejamento do município de São Paulo, né? Seja no plano plurianual, seja nos planos de metas, seja no plano clima. Então, são ações que estão alinhadas com diretrizes, com os eixos que estão previstos em outros compromissos, em outros projetos e programas e planos da cidade de São Paulo. Então, dentro da nossa avaliação, ela basicamente, vamos dizer, tem dois grandes eixos, né? Um primeiro grande eixo é a avaliação e classificação do grau de riscos socioambientais, da qual a gente vai falar agora, e logo adiante a gente vai falar da avaliação do sistema de gestão ambiental e social já existente na prefeitura e em outros órgãos associados, né? Então, inicialmente, falando da avaliação dos riscos socioambientais, essa avaliação ela foi feita a partir de 4 grandes critérios, né? Que são os prováveis efeitos ambientais e sociais, riscos contextuais, capacidade institucional e riscos políticos e de reputação. Então, com relação aos prováveis efeitos ambientais e sociais, temos aqui riscos ambientais e sociais que foram classificados de uma maneira global como moderados, e a identificação de que os benefícios socioambientais eles são superiores aos eventuais impactos adversos que foram identificados. Com relação aos riscos contextuais, os riscos relacionados que foram identificados, né, foram riscos relacionados à infraestrutura e à percepção da eletrificação. A gente vai falar um pouco mais disso adiante, né? Sobretudo por parte dos operadores, né? Como vai ser feita essa adequação de infraestrutura, o que vai ser necessário, os custos envolvidos, todo esse tipo de coisa foi um risco identificado. E também o ambiente legal
mas foi identificado, por outro lado, que o ambiente legal e regulatório é bastante estável, robusto e dá conta, do ponto de vista das eventuais necessidades de adequação de infraestrutura, de lidar com a gestão desses riscos. A capacidade institucional foi identificada que ela é adequada, uma vez que as atividades do projeto não são complexas e existe, dentro já hoje dos procedimentos recorrentemente utilizados na SP-Trans e também na Prefeitura de São Paulo, transparência e controle social para que toda a população e as partes interessadas também estejam envolvidas com relação a essas políticas e essas atividades. Riscos políticos e de reputação, eles não foram identificados como algo relevante, uma vez que as atividades elas não são controversas e também, mais uma vez, o ambiente legal é robusto e há participação pública com relação aos temas associados ao projeto, inclusive previamente a essa atividade que a gente está fazendo agora, né? Todos esses outros planos que eu comentei são planos que foram discutidos amplamente com a sociedade, com partes interessadas, com organizações, consulta pública, então tem esse histórico de participação. Então, os principais impactos, então, identificados com base naqueles 4 pontos, foram a intervenção de pequena escala nas garagens de ônibus para adaptações necessárias para o carregamento das baterias, bem como sua manutenção e operação, então, pequenas atividades de adequação, né? Possíveis obras de construção de linhas de transmissão, e aí aéreas e subterrâneas, para suportar a demanda das garagens quando a frota de ônibus aumentar. E aqui esse é um ponto importante, porque dentro do projeto aqui, no qual o Banco Mundial está fazendo a avaliação, inicialmente não estão previstas esse tipo de adequação. Isso seria para o futuro, em operações subsequentes, e aí envolvendo ou não o Banco Mundial, mas não é o caso nesse momento, porque nesse momento o que se prevê é que os ônibus, a frota vai aumentar só na medida em que haja já a capacidade de carregamento instalada nas garagens. Então, essas eventuais construções futuras, né, de linha de transmissão é um risco, mas não é um risco, vamos dizer, iminentemente imediato para agora. Então, riscos de saúde e segurança ocupacional associados à operação do equipamento de recarga dentro das garagens, o descarte das baterias no fim da vida útil, né, possíveis lacunas entre a capacidade da infraestrutura existente para o fornecimento de energia às garagens diante da crescente demanda, e isso tem uma certa relação com aquele ponto indicado acima, né, sobre também a construção de linhas de transmissão, e uma percepção do projeto por partes interessadas, né? Isso é um risco, uma vez que a gente identificou que essa percepção não era, nem todos os atores e as partes interessadas envolvidas tinham todas as informações e tinham clareza sobre a informação de como esse projeto estava sendo implementado. E aí inclui concessionárias e sua força de trabalho, né? E com receios envolvendo a falta de energia, custos, preocupações com redução de vagas de emprego e demissões. Bom, passando por um segundo ponto, que é a avaliação da capacidade do sistema existente, né, que é o nosso outro eixo de avaliação dentro desse produto. Nesse caso, são considerados 6 aspectos. O primeiro é a sustentabilidade ambiental e social. O segundo, a gestão de impactos em habitats naturais e patrimônio cultural. Segurança do público e dos trabalhadores. Aquisição de terras e deslocamento forçado, acesso equitativo aos benefícios do programa e evitar o acirramento de conflitos sociais. Esses aspectos considerados fazem parte de uma metodologia prévia do Banco Mundial, então a gente tem que, a partir desses pontos, fazer uma análise. Alguns desses casos não são relevantes para o projeto, e isso vai ficar demonstrado, isso ficou descrito na avaliação em si, né, no documento em si, mas são os critérios a partir dos quais a gente precisa fazer a nossa avaliação. A conclusão geral que chegamos com relação à avaliação da capacidade do sistema existente, considerando esses aspectos, é que todos os riscos indicados anteriormente, eles são totalmente gerenciáveis e que os impactos adversos, eles podem ser evitados, prevenidos ou minimizados. Essa foi a conclusão geral com relação à avaliação do sistema. E aí, as conclusões, para trazer um pouco mais de detalhe, né, foram que
Os riscos para a sustentabilidade ambiental e social, mais uma vez, são moderados, evitáveis, previsíveis, minimizáveis ou mitigáveis, havendo capacidade institucional e legal adequada para a gestão. Há ausência de impacto significativos em habitats e no patrimônio cultural, sendo que existe procedimentos rigorosos para a identificação e gestão de efeitos adversos. E aí, seja a CETESB, seja dentro da Prefeitura, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, seja acionando, por exemplo, quando a gente está falando de patrimônio cultural, eventual relação com os órgãos de patrimônio. Então, há a previsão de que, caso haja algum tipo de impacto que não vai ser significativo, também existem procedimentos rigorosos para lidar com eles. Com relação a questões trabalhistas, a legislação brasileira é bastante abrangente e há também em vigor, dentro da SP-Trans, um programa de redução de acidentes de transporte e também um programa de garantia de proteção e segurança para o público e trabalhadores. Então, temos tanto uma legislação muito robusta, quanto também procedimentos já em vigor dentro desse sistema ambiental e social que foi considerado. Aí, como eu estava mencionando, né, com relação à questão de aquisição de terras, não há expectativa de aquisição de terras, ou então restrição significativa ao uso de terras, então esse é um ponto que não gerou nenhum tipo maior de preocupação nesse momento. Com relação à questão de inclusão, existe uma política municipal que é dedicada ao tema de ampliação do acesso ao transporte público, né? Tem altos índices de permeabilidade no transporte público em São Paulo, e também tem um reconhecimento da relevância do transporte público para grupos vulneráveis. Então, todos esses pontos já são preocupações, já existem ações em curso, e a ideia é que elas sigam sendo implementadas, e dessa maneira, vamos dizer, atende a esse requisito que foi avaliado. Por fim, existem boas práticas com relação ao acesso à informação, à participação e defesa de direitos, sem a expectativa de que haja nenhum tipo de exacerbação de conflitos sociais associados ao projeto. Então, bom, feita essa avaliação, chegadas a essas conclusões, foram feitas propostas para o aprimoramento, o fortalecimento, né, algumas adequações da gestão dos riscos ambientais e sociais. E aí, acho que vocês vão poder ver, e isso está mais detalhado também na apresentação, nada aqui é coisa que vai ser feita a partir do zero, algum tipo de ação que tem que ser implementada e que não exista. São, em geral, coisas pontuais que são tratadas muito mais como oportunidades de melhorias dentro desse sistema de gestão ambiental e social, que aí não só para atender o projeto, mas também para ajudar a atingir outros objetivos que a SP-Trans e o sistema já tem, e foi mencionado isso em conversas que a gente teve durante esse processo. Então, uma primeira recomendação, né, é a atualização do Manual de Infraestrutura Básica da SP-Trans, que é repassado para as concessionárias, e aí a gente tem alguns conteúdos ali que merecem um pouco mais de atenção e que foram detalhados, né? Atualização do plano de gestão ambiental também, nesse mesmo propósito, né? Um plano de gestão ambiental e social que foi desenvolvido pela SP-Trans e que tem que ser adotado pelas concessionárias, e aí tem algum ponto ou outro que merece atenção em função dessa nova realidade, né, que é a eletrificação da frota dos ônibus. A realização de inspeções periódicas que já são feitas, então muitas dessas ações também são pensadas como algo que tem que ser dado continuidade. Então, as realizações periódicas já são realizadas, então, mas a gente reforçou a importância desse ponto e, claro, tratando e tendo atenção para a nova realidade com relação à eletrificação da frota. A garantia do licenciamento ambiental sempre que previsto por lei, né, sempre que esse procedimento for necessário, garantir que ele será realizado. A manutenção do mecanismo de queixas e pedidos de informação para todas as partes interessadas. De novo, como a gente fala de manutenção, é algo que já é feito de uma maneira adequada, mas é isso. Garantir que isso seja mantido durante os próximos anos e daí em diante. Propor e elaborar campanhas de informação ampla sobre a eletrificação, né? É um tema que está quente, vamos dizer assim,
esse projeto não é o único, né? Tem outras, inclusive, fontes de financiamento e outros meios pelos quais as concessionárias estão eletrificando suas frotas, então acho que é importante, e a gente identificou isso, né? Uma campanha de informação sobre a eletrificação da frota, elaborar estudo sobre o transporte das mulheres. Existem já outros estudos feitos, inclusive em parceria com o Banco Mundial, mas acho que é um tema relevante dentro do viés da chave da inclusão. A questão de gênero é fundamental, então aprimorar esse ponto e ampliar, na verdade, a base de conhecimento dessa realidade, estratégias de formação contínua, e aí tanto para concessionárias, outras partes interessadas e também próprio corpo técnico da SP Trans, realização de campanhas contra assédio e abuso sexual, que são coisas também que já são realizadas, já foram realizadas, não só também contra campanhas contra assédio e abuso, mas também contra questões relacionadas à discriminação de todo tipo, né, discriminação de raça principalmente, questões ligadas também à discriminação por orientação sexual. São coisas que a gente já identificou, mas que a gente acha que deve ser mantido. E, mais uma vez, campanha contra discriminação e preconceito, que tem relação com um tema que eu já vinha comentando agora. Bom, lá no começo, quando eu falei um pouco dessa consulta das partes interessadas, né? Esse é um processo contínuo, né? Para a realização do próprio relatório, foram feitas consultas também a partes interessadas, né? A gente visitou concessionárias, conversamos claramente, obviamente, com a própria SP Trans, tivemos a oportunidade de conversar com outros órgãos também ambientais do município de São Paulo e do estado de São Paulo. Então, essa consulta a partes interessadas, ela teve a ver com essa realização de entrevistas com principais partes interessadas para a elaboração, para dar subsídio para chegar nos resultados que chegamos. Isso aí incluiu visitas também, reuniões com órgãos governamentais. E um outro eixo dessa consulta de partes interessadas é exatamente essa atividade que a gente está realizando agora, que é a consulta e a divulgação do relatório. Bom, chegamos aqui ao final do que a gente queria apresentar. Claro, é uma apresentação rápida, né? O conteúdo é longo, mas por isso mesmo que a divulgação foi feita anteriormente, e a partir dessa apresentação também vocês terão mais cerca de uma semana para navegar por esse material, por essa apresentação, pelo próprio relatório, mas a gente deixou, tanto quando circulamos o contexto, né, um pouco a apresentação que seria feita, quanto nesse próprio material, um questionário simples, né, bem curtinho, onde são apresentadas questões muito rápidas, que são exatamente aquelas questões que eu mencionei no começo, e que também tem um campo aberto para que qualquer tipo de dúvida ou sugestão seja registrada. Então, a participação de todos vocês é fundamental para a gente conseguir ter esse feedback, ter esse olhar de quem vive no dia a dia, a partir de diversos ângulos, né, de diversas perspectivas, as questões envolvidas com esse tema. Então, agradeceríamos muito realmente. A gente já recebeu contribuições, né, através do link disponibilizado, então agradeço desde já. E, por fim, é isso. Eu queria agradecer pela oportunidade e a gente fica à disposição para a gente se falar um pouco agora aí. E, claro, não se esgota agora. Teremos depois a possibilidade de, através dos questionários, também receber, deixa eu parar aqui, outros tipos de contribuições de vocês. Muito obrigada, Pedro. Acho que foi bem esclarecedor. Queria abrir, ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vi que a Ieda está com a mão levantada, então, por favor, Ieda. Olá, bom dia a todos. Não, é só uma questão de esclarecimento, né? Se eu posso passar esse link para os associados da BVE, para que eles possam também fazer a sua contribuição. Quer dizer, esse link pode ser compartilhado, certo? Era só esse esclarecimento. Pode obrigada. Ser, Ieda. Tá bom, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, esse Edilson Reis. Bom dia a todos. Primeiro, uma sugestão ao secretário Nalim, né, para convidar a ABFER para compor o Confrota. A ABFER é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Ele me pediu isso há muito tempo, sabe?
E se eu quiser, depois eu passo o contato aí para a secretaria. Muito obrigado. O presidente lá é o Vicente Abate, né? E o telefone dele é 99-388-2712. E agora eu queria só fazer uma observação para o Pedro, que eu sou da época de instalação do Plano Sistran na cidade de São Paulo, né? Eu não sei se o Chico Cristóvão está presente, mas faz muito tempo, né, que eram a terceira geração de hidrólise na cidade de São Paulo e era comandada pelo professor Adriano Murgel Branco, né? E a preocupação básica àquela época era treinar todos os envolvidos no projeto para não matar no ninho um belo projeto, né? Então, eu acho que é isso que está acontecendo agora. E eu sou da SP Trans e eu conheço bem o sistema, né? E quando você falou aí na segurança, engenharia de segurança, a SP Trans tem o seu quadro de engenheiro de segurança. Agora, a minha época, né, que estou afastado da empresa já há algum tempo, as contratadas não tinham esse plano da engenharia de segurança, eles eram mais, vamos dizer, orientados pela própria CMTC SP Trans, alguma coisa assim. Então, essa é uma das preocupações. E a outra é a preocupação da infraestrutura de carregamento, né? Porque o ponto básico seria esse, assim como foi lá no Sistran, né? Era toda a rede de abastecimento da frota para não faltar energia elétrica àquela época, né? E, bom, enfim, é isso, né? E eu lá no Sindicato de Engenheiros, a gente tem um grupo de transporte, né? Que é liderado pelo Jurandir Fernandes, que é um ex-secretário de Transporte Metropolitano, e a gente se disponibiliza aí para estar contribuindo com vocês, tá? Obrigado, Edilson. Esse presidente do Sindicato dos Engenheiros já faz parte aqui da Confrota? Não, do Sindicato dos Engenheiros não. Eu represento o Sindicato de Engenheiros e tem o GLEI também. Esse é da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, que é o Vicente Abate. Muito obrigado, vamos convidar sim. E quem mais quiser participar é bem-vindo. Tá legal. E o Murilo, que é o presidente do sindicato, ele não faz parte, mas toda reunião a gente leva a informação para ele do que foi decidido aqui. Muito bom, obrigado, Edilson. Obrigada, Edilson. A gente vai até, agora no mês de junho, fazer um evento do Sindicato dos Engenheiros sobre mudanças climáticas, depois vamos divulgar para todos. Olímpio. Olímpio. Oi. Oi, Pedro, tudo bom? Eu queria perguntar, vocês têm um capítulo aí que fala sobre grupos vulneráveis, né? Eu queria saber se essa preocupação com os grupos vulneráveis, ela inclui os idosos, as pessoas com necessidades especiais e as pessoas que usam, por exemplo, bicicleta, né? Que precisam de facilidades para fazer a intermodalidade, né? Por exemplo, bicicletários, né? E isso tudo demanda treinamento de motoristas, né? Então, eu queria saber se isso está incluído dentro dessa preocupação, desse questionário, porque eu ainda não tive a oportunidade de ver o questionário. Oi, Olímpio, obrigado, viu, pela pergunta. Eu vou começar respondendo pelo final. Um ponto que, sim, que é um ponto essencial, e aí acho que também conversa um pouco com o que o Edilson comentou, né? O treinamento para todos os que são envolvidos com a operação dos ônibus elétricos, né? Desde quem está dentro fazendo algum tipo de manutenção, ou principalmente aí depois motoristas, é uma coisa que está prevista, né? Isso está previsto, inclusive, nos manuais da SP Trans, e isso é uma das razões pelas quais a gente fez essa sugestão de fazer uma revisão, vamos dizer, um aprimoramento tanto do plano de gestão ambiental quanto do manual de instrução, porque é ali que a SP Trans determina, estabelece quais são todas as obrigações, inclusive com relação a treinamento, a capacitação e adequações que não só as garagens do ponto de vista de estrutura física, mas também com relação à capacitação e treinamento dos funcionários, dos trabalhadores que operam esses ônibus e também todo o sistema. Então, existe sim, essa categoria de vulnerabilidade, ela é sim ampla, ela considera
outros, bom, não é só, vamos dizer, não é uma vulnerabilidade social pura e simplesmente, eu acho que talvez seja um pouco essa o viés da pergunta, né, assim, e sim, o treinamento está previsto, e com certeza acho que esse tipo de contribuição vale, porque acho que também não está de antemão dado tudo aquilo que vai ter que ser incluído nesse treinamento, então acho que atentar para alguns pontos que agora a gente pode identificar que são relevantes, eu acho que pode apoiar, inclusive, depois para a própria SP Trans, que também está representada aqui, e identificando de que maneira que esses treinamentos podem ser cada vez mais adequados às necessidades da população como um todo, e não só daqueles que estão ali, vamos dizer, diretamente envolvidos com a operação desses ônibus, né? Então, obrigado. Obrigada. Vou passar agora para o Lucon. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que, eu não sei se foi falado, que eu estou em reuniões simultâneas aqui, é uma loucura, né? Esse mundo atual é muito louco. Mas a Carmen Araújo, ela informou que não ia poder participar, mas que ia enviar umas contribuições sobre fogo em garagens. Mas esse não é o ponto da minha pergunta. Pedro, eu fui buscar meu carro no mecânico essa semana, mandei na revisão, e conversei com ele, falei, e aí os elétricos, né? E ele falou, olha, não é para mim, eu vou parar de trabalhar, ainda vou continuar fazendo carro a combustão interna, porque esses carros vão durar muito tempo, e isso é complicado demais. Além de ter o treinamento, é preciso ter 2 pessoas, e uma delas com aqueles ganchos de pastor de ovelhas que tem na Eletropaulo, que tem nas concessionárias, que puxa a pessoa no caso de um choque elétrico. Por que eu ilustrei com isso? Porque o mecânico que viu meu carro, ele tem uma perspectiva que eu não tinha. E que talvez muita gente aqui, né, esse grupo não vai conseguir esgotar. Um questionário com esse grupo aqui, provavelmente não vai conseguir identificar alguns pontos nevrálgicos, não somente desse projeto, mas sempre lembrando que estou conversando com o Banco Mundial, com a perspectiva de replicagem, de expansão disso para outros locais. E, às vezes, um incidente, um acidente, ele pode botar a perder tudo o que a gente aplica por conta disso. Quer dizer, o carro que pega fogo, o mecânico que morreu, né? Quer dizer, como é que o mecânico da periferia, o mecânico da garagem do pequeno município, vai fazer essa manutenção? Como é que vai ser essa logística? Bom, nós não vamos pensar nisso agora, porque o nosso negócio é a Prefeitura de São Paulo, mas eu creio que não só essa consulta prévia, mas esse follow-up constante para levar as próximas, digamos, expansões dessa iniciativa para outras garagens e, digamos, traduzi-la para garagens, para oficinas mecânicas como a do meu mecânico aqui. Não é questão de convencê-lo, não é questão também de jogar isso na mão do autoelétrico, mas quem que vai cuidar disso? Né? Essa é uma coisa que o nosso pensamento fragmentado pode não levar em consideração. Então, eu acho que, pelo menos, uma anotação nesse sentido, no mínimo, uma anotação, seria importante. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Pedro, você quer fazer algum comentário? Porque a gente vai falar dessa pauta agora em seguida. Então, não sei se você quer fazer algum comentário ou já podemos ir para a segunda pauta. Só um comentário rápido. Obrigado, viu, Oswaldo, pela colocação. Acho que esse é um ponto relevante, sim, foi sim também considerado, né, quando a gente pensa em questões de saúde e segurança dos trabalhadores. Esse é uma das razões pelas quais esse ponto foi desenvolvido e considerado como um risco.
Agora, só para... claro, acho que a gente não consegue, talvez, ainda que converse com todo mundo, esgotar e também chegar a todas as situações que possam ocorrer, mas tem uma questão que é relevante, por exemplo, as baterias, dentro do contrato com os fornecedores, elas é que são responsáveis pela manutenção. Não tem um mecânico, por exemplo, um mecânico que hoje trabalha dentro de uma garagem, não é ele que vai ser o responsável pela manutenção da parte de elétrica do ônibus. Elétrica que eu digo que faz do motor elétrico, né? Toda a parte de carcaça, de carroceria, tudo isso se mantém a mesma, né? Então, essa parte de manutenção é feita, mas existe um contrato de que as fornecedoras são responsáveis, e inclusive a previsão de que exista pessoas full-time dentro das garagens enviados pelos fornecedores para qualquer tipo de necessidade de manutenção e, na verdade, essa manutenção, se depende de alguma coisa mais complexa, ela é feita sempre na fábrica, né? Essa bateria, o veículo é transportado de volta para a fábrica, onde as pessoas que são capacitadas e trabalham recorrentemente com esse tipo de veículo, com esse tipo de tecnologia, são as pessoas preparadas para lidar com tal. Mas, de fato, sim, foi considerado e temos a preocupação, né? Foi identificada a preocupação com relação a isso e também identificada as ações para mitigar esse tipo de risco. Não sei se Inês quer completar alguma coisa. Obrigada, Pedro. Não, exatamente isso. Essa foi uma das maiores preocupações que a gente tem, né? E por isso que existe essa diferença. Primeiro, eles vão ter que ter um treinamento, e inicialmente a responsável por toda a parte de manutenção são os fornecedores, né? Então, não é uma coisa que do dia para a noite eles vão ter que lidar com isso, não. E existem também algumas empresas em São Paulo que já fizeram uma transição assim. E o que eles explicaram para a gente é que a vida deles ficou mais simples também, porque, na verdade, quando existe algum problema, você pega aquele problema, tira do ônibus, leva para a fábrica e volta. Então, tem aí ainda no meio do caminho uma dinâmica que ainda é novidade para todo mundo e que a gente segue com essa mudança, né? Vai ser uma coisa que todo mundo vai ter que passar, mas nunca passando sem cursos, sem treinamentos e sem a garantia da segurança para todos os trabalhadores. Obrigada. Obrigada. E eu vi que você está com a mão levantada, a gente está com o tempo estourado para essa pauta, então se você puder ser bem rapidinha. Não, é bem rapidinho, é que a gente já passou por essa experiência, a gente completou agora 16 garagens de ônibus onde foram implantados elétricos, né? Então, queria só fazer o convite aqui, se alguém da equipe técnica quisesse acompanhar um desses processos de implantação, com o treinamento que é dado, com as equipes, acho que tem muita coisa interessante, tem muita novidade, né? Porque as manutenções estão querendo se envolver muito rapidamente com relação ao carro. Então, é só para fazer um convite, se vocês quiserem participar de um desses treinamentos, seria bem interessante. Obrigada, Ieda. Obrigada, Pedro, Inês. Estamos à disposição. Esse questionário então, vai ficar à disposição para que todos possam participar. Vamos passar, então, para a pauta número 2, que é balanço do grupo de trabalho ônibus, alinhamento sobre o relatório a ser produzido pelo GT Mini Midi Ônibus, que vai apresentar o nosso coordenador André Previato. Boa tarde, pessoal. Só um segundinho que eu vou colocar uma rápida apresentação aqui para guiar. Será que já está? É só você compartilhar. Já está. Tá, mas eles estão... Vocês estão vendo? Está igual da apresentação ou está... Aí, do lado. Não, esse. Então,
A gente teve algumas reuniões do GT ônibus, né, do Confrota, e nesse contexto a gente está cada vez mais tentando adiantar os trabalhos através dos GTs e cada vez mais tratar as reuniões do Confrota para entendimentos mais práticos mesmo de avançar, tomada de decisão para o que o Confrota tem que fazer, né, como a divulgação dessa pesquisa pelo Banco Mundial e aprovação de relatórios, encaminhamentos, mais do que passar por umas apresentações. Então, a gente teve a apresentação de 2 empresas, porque a gente está tratando, estamos colocando um olhar sobre a frota que é chamada de micro-ônibus, né, na lei, mas que só um segundinho. Desculpa. Então, a gente fazer... Acho. É que não está compartilhando. A gente vai só compartilhar de novo a tela para ficar melhor. Será que é porque está em Word? Então, então, dentro do que a lei chama de micro-ônibus, né, a gente já chegou à conclusão, por alguns entendimentos, de que quando ela fala do subsistema local, a gente está falando, na verdade, do que a SP Trans estabelece como mid e mini ônibus, né? Então, a gente vai falar um pouco das especificações. O Confrota teria que ter elaborado, a partir de 23 relatórios de avaliação técnica, ou então, dada a inviabilidade de alterar a combustão dessa frota por fontes mais limpas, né, realizar a inspeção veicular. A gente já verificou que a SP Trans faz as inspeções veiculares, de qualquer forma, então estamos dentro da lei, né? Mas a gente precisa também dar uma resposta sobre a viabilidade dessas frotas, e a gente teve reuniões bastante proveitosas com relação ao que as empresas têm apresentado e já têm disponível para o mercado. Então, a nossa ideia é, a partir disso, realizar um relatório do Confrota para cumprir essa formalidade e também consolidar os dados com relação às frotas de mini e de ônibus, né, do sistema local. Então, primeiro a BNT tem as suas determinações, né, do que é o mini e mid ônibus, né, então são de 30 a 40 passageiros, aí o mínimo 8 a 10 metros, mas a gente está se baseando principalmente pelo manual de padrões técnicos da SP Trans, que trata o mini ônibus como aqueles de menor ou igual a 10 metros e com 2 portas, áreas para deficiente, né, cadeira de rodas, pelo menos uma área, e capacidade de 34 passageiros. Mid já é abaixo de 10 metros, de 12 metros de comprimento, é um pouquinho maior que o mini, com 3 portas, e aí já comportem 50 passageiros. Aqui é interessante, a frota de ônibus da cidade, né, tem no grupo local de distribuição, vocês veem aí, principalmente mini e mid ônibus, né? Mid, né, o mid com 9 e 11 metros, né, mas principalmente com 9 metros, e praticamente o micro-ônibus mesmo já não está mais em operação. E o básico aí é 1.000 ônibus. A gente teve a apresentação da ANCAI e da Heiger. Aqui eu vou passar mais rápido essa apresentação, depois a gente pode compartilhar com vocês. Então, eles já têm um mercado disponível. Mini ônibus, eles já têm pronto pacote de baterias para 250 a 310 quilômetros.
cumprindo a capacidade de mais de 34 passageiros, né, aqueles 37 com mais 2. Motorista e cobrador. Aqui a gente tem algumas especificações, né, desse mini ônibus de 8,7 metros. Eles têm também o mid ônibus de 10,5 metros, com capacidade, dependendo do pacote de baterias, né, de 250 a 320 quilômetros, e com 57 passageiros sentados em pé, também cumprindo a obrigação. O básico deles, né, não entra aqui no tema, mas também eles têm essa oferta também de ônibus que foi passada para a gente, com suas características, depois a gente pode disponibilizar, e que está em fase de finalização e análise pela SP Trans, né? E eles deixam sempre ressaltado essa flexibilidade para ajustar o layout. E eles também, né, apesar de não estar o micro-ônibus não ser uma demanda da Prefeitura de São Paulo, eles também acabaram trazendo o micro-ônibus, que é um veículo um pouco menor. Ele tem a dimensão total de 6,5 metros, né, de comprimento. Ele é bem menor que o Mid e o Mini. E tem uma autonomia de 250 km. Eles trouxeram para algumas aplicações específicas que eles acham que pode ter no mercado. Então, eles colocam a garantia da bateria deles é de 8 anos, né, com até 20% de degradação. Eles alegam que as cargas intermediárias não prejudicam a vida útil, e aí a especificação dos carregadores. Eles ressaltam, né, o imposto de 35% de importação da China e a decisão estratégica dele de trazer esses modelos abaixo de 12 metros. A Harrier também tem portfólio de 9 a 18 metros, mas eles apresentaram para a gente especificamente o tamanho médio. Baterias também de 8 anos, garantia do motor de 5 anos e do veículo de 2 anos. Então, o modelo que eles apresentaram é o Mini, né, o A9BR, que já, segundo eles, com todos os padrões solicitados pela SP3 e pronto para embarcar para o Brasil, com capacidade de até 50 passageiros. Aí eles também têm esse outro modelo de mini ônibus, que é o A12BR, com distância de 6,5 metros e algumas características. Então, o objetivo aqui era mais passar, né, o que a gente tem desenvolvido aqui no grupo de trabalho. Estamos em conversas com outras fabricantes para conhecer os seus produtos. Um ponto que eu queria chamar a atenção e que eu acho que é um ponto de estudo por o Confrota, que eu acho que é bastante relevante, é sobre os custos de manutenção, né, e de abastecimento desses ônibus com energia elétrica em relação ao ônibus tradicional, né, o padrão a diesel. Eu falo isso porque, segundo as empresas, o investimento para a compra, né, segundo eles já passaram os valores desses ônibus no SP Trans, mas segundo eles é a diferença, né, do custo de aquisição do ônibus elétrico em relação ao a diesel, ele seria pago aí no período de 7 a 8 anos. E, como vocês viram na apresentação, eles dão a garantia da bateria de até 8 anos. Então, pensando numa vida útil dos ônibus de 8 anos, né, segundo as empresas, essa diferença de custo seria paga pela redução de custo com diesel e manutenção, né, peças e outros óleos, tudo mais que os produtos a combustão demandam, nesse período de 8 anos. Então, acho que seria bastante importante a gente, como Confrota, ter uma maior clareza sobre isso, até para subsidiar, né, os contratos de concessão e subsidiar a SP Trans para colocar esse benefício, né, dentro aí do modelo econômico
dos ônibus elétricos. Tá? Então, essa era a minha relato. Eu queria abrir também, né, o GT teve a participação de vários membros aqui do Confrota, então eu queria abrir agora para se alguém quiser comentar ou fazer alguma contribuição, fique à vontade. Acho que não. Então, a gente pode passar para a próxima pauta. Só queria também informar que a Secretaria está avançando, né, com a coleta de informações sobre o TEG, né, o Transporte Escolar Gratuito, e assim que a gente tiver uma primeira reunião com a Secretaria de Educação e DTP, a gente marca uma reunião do grupo de trabalhos de TEG para passar isso e traçar os próximos passos com vocês. E o grupo de trabalho de caminhões ainda não teve um desenvolvimento de conteúdo, e a gente também precisa, a gente tinha uma reunião marcada que estava previamente marcada para ontem, mas foi feriado, a gente acabou não realizando, então agora temos para marcar essa nova reunião. E queria aqui pedir a todos, né, a colaboração desses GTs. A gente ainda tem outros GTs para serem implementados, como os GTs principalmente dos veículos contratados com a administração pública e também ônibus intermunicipal e fretamento. Né? Mas a gente conta com o apoio de vocês para o desenvolvimento desses outros grupos também. Então, eu passo agora a palavra para o Fábio para a gente tratar da pauta sobre o relatório dos bombeiros, né, as especificações para as estações de carregamento. Não, isso. Bom, bom dia a todos. Primeira coisa, pessoal, como sempre... Acho que já ouvi que o microfone é aberto. Bom, vou dar seguimento aqui. Talvez, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma consideração, pode levantar a mão ao longo da fala, tá? Então, eu vim apresentar aqui, não é o nosso preliminar de parecer, mas para deixar todos os membros do Confrota alinhados em relação à minuta que está sendo debatida no Corpo de Bombeiros, para o estabelecimento de critérios de segurança para garagens que possuam estações de carregamento de veículos elétricos. Né? Então, o Corpo de Bombeiros, eles apresentaram essa minuta com 4 alternativas, 2 para garagens abertas, 2 para garagens em subsolos. E aí eu vou dar uma apresentada aqui para a gente deixar todos os membros em consonância do que a gente está falando, né? Então, a primeira alternativa apresentada pelo Corpo de Bombeiros foi para estações de recargas em áreas externas, né? Então, para que as vagas que apresentem carregadores de veículos elétricos tenham um afastamento de segurança mínimo de 5 metros em relação às demais vagas do estacionamento. E aí a proposta do Corpo de Bombeiros ela visa criar essa zona de segurança para mitigar a propagação do fogo, mas não leva em consideração que muitos dos estacionamentos de São Paulo têm um espaço limitado e podem não ser capazes de acomodar esse tipo de expansão proposto pelo Corpo de Bombeiros, né? E essas adaptações, a adoção dessa alternativa, ela implicaria na potencial inibição da expansão dos carregadores em estacionamentos pela cidade. E isso é algo que a gente precisa, aqui no Confrota, debater e refletir, principalmente pelos objetivos do comitê. A segunda alternativa para garagens abertas é que as vagas devem ser separadas entre si e entre as demais vagas de veículos que não possuem carregamento, interpondo parede corta-fogo com tempo de 60 minutos e dimensões de 1,60 m de altura por 5 metros de comprimento. Né? Então, sobre essa segunda alternativa para garagens abertas,
ela apresenta uma probabilidade um pouco melhor do que a primeira alternativa, com a observação de que a manutenção regular dessas paredes corta-fogo é vital para garantir a funcionalidade ao longo do tempo, e também é necessário, obviamente, fazer uma avaliação de custo-benefício para saber se essas medidas são implementáveis. Segundo, fazendo uma observação aqui, que por causa dos nossos objetivos do Confrota, qualquer das alternativas que seja adotada pelo Corpo de Bombeiros, ela vai ter um impacto tanto para o município, né, tanto para o erário municipal, quanto para os nossos parceiros contratados, e isso deve ser avaliado aqui pelo comitê, e é por isso que a gente está trazendo essa apresentação. Então, as outras duas alternativas apresentadas pelo Corpo de Bombeiros são prestação de recarga em subsolo, sobressolos, edifícios garagens, ou seja, locais fechados. Então, a primeira alternativa para esse tipo de ambiente é proteção por chuveiros automáticos em todo o pavimento onde houver vagas que possuam carregamento elétrico, dimensionado para o risco ordinário 2, com chuveiros de resposta rápida, conforme a instrução técnica 23. Além disso, será necessário prever no pavimento sistemas de detecção de incêndio. Para essa alternativa, eles impõem algumas condicionantes. Então, exigir o sistema de ventilação mecânica para o subsolo com 5 trocas de volume de ar por pavimento por hora. Para sobressolos e edifícios garagens, a condicionante poderá ser dispensada caso o pavimento de edificação seja dotado de ventilação natural com abertura mínima de 50% em todas as fachadas. Geralmente, seria vedado o uso de vagas de estacionamento de veículos em áreas de estacionamento com múltiplas vagas, né, aquelas vagas travadas, uma atrás da outra. Então, eles partem da premissa de que carregadores de veículos elétricos nesse tipo de garagens fechadas aumentam o perfil do risco de incêndio, que seria exacerbado pelo ambiente fechado, né? Então, a adaptação, precisa haver algum tipo de adaptação das normas de segurança, obviamente, principalmente nessas garagens fechadas, por causa desse perfil aumentado do risco de incêndio, mas deve-se levar em consideração, obviamente, o acréscimo do fator de onerosidade. E aqui a gente faz uma observação de que a gente teve a ajuda do pessoal da ABVE e do ICCT para fazer os estudos preliminares aqui pela prefeitura, mas a gente precisa, você pode me complementar um pouco mais, mas a gente precisa de um pouco mais de ajuda de outros membros aqui do comitê, para a gente tornar esse parecer um pouco mais robusto e um pouco mais carregado de informações técnicas para balizar o comitê e fazer com que a apresentação desse nosso parecer ele seja o mais robusto possível, né, para que a gente possa municiar o Corpo de Bombeiros do máximo de informações técnicas possíveis para auxiliá-los a tomar uma decisão. Então, finalmente, a gente tem a última alternativa para garagens fechadas, que cada vaga automotiva que contenha base de carregamento deverá possuir sistema de detecção de incêndio pontual, ou seja, na própria vaga, além de serem separadas entre si e entre as demais vagas de veículos que não possuem carregamento, interpondo parede corta-fogo de 90 minutos, de TRRF de 90 minutos e dimensões de 5 metros de comprimento com fechamento junto ao teto do pavimento, isolando individualmente cada estação de carregamento, né? Isso criaria, segundo o Corpo de Bombeiros, uma situação de maior segurança, mas essas vagas fechadas, né, com essa hermeticidade toda em relação à vaga, precisa ser observada, porque criaria uma clausura no foco de incêndio ali. A gente examinou aqui, não entendeu muito bem por que essa proposta foi colocada pelo Corpo de Bombeiros, mas ela também, junto com a proposta anterior, elevaria bastante o custo de implementação desse tipo de alternativa para os operadores de garagens. E aqui no caso da prefeitura, nas garagens que operamos diretamente, né, nos estacionamentos que operamos diretamente ou através dos nossos parceiros, acrescentaria uma elevação significativa dos custos de adaptação para o erário, né, ou para os nossos parceiros, que afetaria o erário por causa dos contratos que temos junto com eles. Então, é isso, a gente tem que produzir esse parecer nas próximas semanas para apresentação ao Corpo de Bombeiros e, se pudéssemos ter voluntários, né, para
integrar esse nosso grupo de trabalho seria apreciado. Muito obrigado, Fábio. Assim, foi muito importante essa dilação de prazo, né, dos bombeiros, porque realmente a análise requerida, né, para fazer o parecer sobre essa instrução, ela é muito técnica e ela precisa ser aprofundada. A gente precisa ter um olhar técnico, né, sobre por que os bombeiros estão colocando todos esses critérios, todos esses requisitos para o carregamento de veículos elétricos. E aí eles estão trabalhando principalmente com a questão de que o foco do incêndio da bateria, né, ele gera, o Fábio aqui pode me ajudar, um escape térmico lateral nos veículos, então por isso essas paredes, para impedir que esse fogo se alastre, né, para os veículos que estão ao lado, mas também a gente gostaria de ter um subsídio técnico, e aí até convido o Edilson, né, que é do Sindicato dos Engenheiros, para, de repente, verificar se o sindicato não pode contribuir aí com essa análise técnica dos requisitos colocados. E a gente também não pode deixar de lado, né, o que me parece, assim, à primeira vista, que faltou pelos bombeiros, é uma análise econômica para fazer um equilíbrio ali, obviamente, dos requisitos de segurança, que são muito importantes, né, quando a gente fala de incêndios, obviamente, a gente tem que ser muito cuidadoso e ter todo cuidado, colocar requisitos, né, ali que maximizem a segurança dos usuários, sem dúvida, dos edifícios, mas também não pode deixar de lado de uma análise econômica sobre a implementação desses. Isso também nos falta, aqui dentro da Seclima, uma capacidade técnica de fazer essa análise econômica. Então, também queria convidar os membros, né, para contribuir nesse sentido para o parecer que vai ser elaborado. Certamente, né, do ponto de vista da cidade de São Paulo, o Confrota, as consequências desses requisitos vão ser muito maior do que as frotas que a gente trata no Confrota, né, principalmente de usuários individuais, táxis, e outros carros que não fazem parte das frotas aqui que a gente analisa, mas também são afetadas pelas frotas que a gente trata diretamente, como aquelas que o Fábio muito bem ressaltou, que são os contratados da prefeitura. Então, é importante a gente ter um olhar nesse sentido e gostaria, assim, antes de finalizar, gostaria de abrir, né, até para encaminhar, assim, o vídeo dos membros que estão participando hoje, quais requisitos, né, quais encaminhamentos vocês sugerem. Acho que não cabe aqui a gente ficar tratando sobre a norma em si, né, sobre se é bom, se não é boa, mas assim, qual encaminhamento a gente pode dar a partir de agora para ter um parecer substancial, né, para ser aprovado pelo comitê e ser encaminhado aos bombeiros. Estou vendo aqui que o Renato já levantou a mão. Renato, pode dar sua contribuição, por favor. Renato, você está no mudo. Você está falando com a gente? Renato Simenal, da Viesp. Eu peço desculpas por ter entrado à tarde, porque eu estou aqui no ônibus da Júlio Simões Logística, indo do aeroporto de Congonhas para Mogi das Cruzes, para o seminário de frotas e fretes verdes. Eu queria apenas aproveitar a oportunidade para endossar o convite à Abifer, o Vicente Abate, nosso amigo, profundo conhecedor dos assuntos ferroviários, e gostaria, secretário, indicar a Fabus, que são os fabricantes de ônibus, de carrocerias, são os fabricantes de autopeças para ônibus, convidá-los para participar do Confrota, na presença, obviamente, do presidente Rubem Bisi, que é o presidente da Fabus, que também é diretor da Marco Polo. Eu acho que é muito importante, eu tenho participado de vários eventos com a Fabus e vejo o quanto ele pode ser colaborativo
no Confrota com o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Parabéns pela palestra de agora, muito interessante, muito objetiva naquilo que a gente quer. Muito obrigado. Desculpa o atraso na entrada da reunião. Obrigado, Renato. Complementando a minha fala, enquanto ninguém levanta a mão, eu acho que também, né, a gente está olhando as experiências internacionais também, e a importância da gente também prever um escalonamento para essas medidas de segurança, né? A gente também pode, ali, como Confrota, sugerir ali algumas etapas para que isso seja implementado, não, de repente, exigir todos esses critérios de uma vez, na medida que o uso do carro elétrico vai se expandindo, né? Então, essa é uma sugestão minha de encaminhamento, que eu já deixo aqui para análise de vocês. E queria saber se alguém tem mais algum comentário para fazer. Olímpio? Opa. Tem algumas questões aqui que me rondam aqui meus pensamentos aqui sobre essa questão da norma, né? E do Confrota, a relação do Confrota com essa norma, né? Confrota não é um comitê, né, de segurança, de engenharia, né? De engenharia de segurança, né? Então, eu não sei se seria adequado o Confrota fazer um parecer, porque não é um organismo especializado no assunto de segurança, nem de segurança elétrica, muito menos, né? Então, essa é uma das questões. A outra se as garagens de ônibus, né, que estão mais relacionadas aí com o universo do Confrota, elas não teriam que ser incluídas nessa norma, né? Se é para fazer uma norma, tem que fazer a norma completa, né? Não só para veículos leves, mas também para os outros tipos de veículos, né? Que eventualmente estão dentro de uma garagem, de uma área coberta, etc., com outros ônibus a 1 metro de distância, né? 1,5 metro de distância. Então, se é para fazer para um, teria que fazer para outros também. Essa é uma outra questão. Outra questão é as normas internacionais, né? Quando a gente faz um trabalho desse porte, né, um parecer desse porte, a primeira coisa que tem que ser feito é um levantamento das normas internacionais para ver o que existe no mundo, né? O que é aplicado na prática realmente no mundo, né? Que eu acho que a gente não pode ser mais realista que o rei, né? Os países desenvolvidos estão mexendo com esse assunto já faz bastante tempo, né? Mais de 10 anos, né? E devem ter alguma norma aí que pode ser aproveitada, né? Por quem vai fazer esse parecer. Eu não sei quem vai fazer o parecer. Eu não me arriscaria a fazer um negócio desse, porque eu não sou especializado em segurança do trabalho, né? Nem em segurança elétrica, né? A outra questão Olímpio, que é... Oi. Olímpio, é o Edilson. Eu sugeriria, então, o contato do secretário lá com os sindicatos dos engenheiros e com o CREA, né? Porque tem os organismos especializados em engenharia de segurança. E fazer essa parceria com esse organismo. Só mais uma questão, a questão da carga elétrica aqui. Numa garagem de uma empresa ou de um conjunto habitacional, tem centenas de vagas, né? E se a quantidade de veículos elétricos aumentar muito, vai ter que ter centenas de boxes ali, um do lado do outro, para carregar. E a concentração de energia disso é brutal, né? Então, quanto mais concentração de energia, mais perigoso fica o ambiente, né? Pelo que a gente conhece aí da parte elétrica, né? Então,
talvez seria uma medida interessante se limitasse os carregadores à carga lenta, né? Para uma quantidade grande de carregadores, todo mundo fazendo carga rápida, você imagina a quantidade de energia que vai migrar, né, para um local concentrado, né? Principalmente embaixo de um prédio. Até a matéria, eu distribuí até a matéria num fórum da NTP. Então, isso é perigoso mesmo, né? Mas, em relação às frequências de incêndios, parece que é muito baixa, né, para os veículos elétricos. Então, tudo isso tem que ser muito discutido ainda, né? Tá bom? Perfeito, Olímpio. Eu acho que a gente estava aqui conversando, né, o secretário já se dispôs a fazer um ofício aí para essas entidades, para convocá-las a contribuir, né, com esse parecer, acho bastante importante. Dizer que, embora a gente não tenha essa competência de se manifestar sobre as seguranças dos veículos e carregamento, a gente está considerando aqui assim, qual a implicância que isso vai ter no desenvolvimento, na promoção do uso de veículos elétricos na cidade de São Paulo. E esse é o nosso foco, é olhar para como isso vai afetar, de certa forma, o desenvolvimento e a promoção do uso de alternativas mais limpas daquelas frotas que a gente tem competência para supervisionar. Por isso que a gente estava falando muito aqui dos contratados da prefeitura e de outros veículos menores, né? Por exemplo, o TEG talvez entre nessa norma também, porque são frotas que certamente vão ser afetadas em razão dos custos associados à implementação desses requisitos aí para recarregamento. Só complementando um pouco da fala do André também, para a gente deixar aqui uma observação de que nos parece, pelo formato do parecer que o Corpo de Bombeiros fez, que uma avaliação de custo-benefício de implementação não foi o foco principal. O foco principal deles foi, de fato, a segurança. E eu acho que os interessados, né, e o Confrota é um dos interessados, porque temos vastos compromissos de eletrificação de frota e de transição de frota, o Confrota certamente é um dos interessados, o comitê, para estabelecer, para deixar claro para o Corpo de Bombeiros a avaliação de custo-benefício e o impacto que isso vai ter, seja no erário municipal, seja através do ajuste contratual que eventualmente será necessário para os nossos contratados, se eles tiverem que fazer adaptações muito significativas nas suas garagens, seja nas próprias garagens municipais, em próprios municipais, em estacionamentos municipais que utilizem veículos, seja nas subprefeituras, etc., seja na frota, nas demais frotas de veículos, como o André bem falou. Então, é mais para que a gente possa deixar claro para o Corpo de Bombeiros que existe um impacto financeiro de custo-benefício significativo na adoção de qualquer uma dessas alternativas. E que esse impacto ele não é negligenciável, que ele precisa ser levado em consideração na adoção de qualquer uma das alternativas que o Corpo de Bombeiros coloca. Eles certamente estão no lugar deles de fazer a colocação de segurança, e o Confrota está na nossa atribuição também fazer essas observações. Era mais para deixar essa complementação. Muito bem. Bom, acho que a gente pode, então, caminhando para o encerramento da reunião de hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma discussão, deixar aberto aí também para, se alguém quiser levantar ou sugerir alguma pauta para a próxima reunião, fica aberto espaço, só levantar a mão. E ressaltar, então, que a gente tem até o dia 10 de junho, até o dia 10 de maio, para respostas da consulta do Banco Mundial. Então, a gente pede que todos
respondam o formulário, ele é bem rápido, bem sucinto, também possam encaminhá-lo para outras partes interessadas que possam ter o que contribuir nessa consulta que está sendo feita. A gente vai passar para vocês, né, novas sugestões de datas para os grupos de trabalho, para a gente dar seguimento às tratativas aí dos grupos, e também com relação a esse tema técnico, né, dos bombeiros, da instrução normativa, eu acho que a gente fica com o compromisso aqui da Secretaria de avançar o que a gente entende, né, que deve ter nesse parecer, qual o conteúdo que ele deve conter, e aí a gente vai marcar uma reunião, né, uma reunião separada, extraordinária, para quem quiser contribuir com esse parecer, para a gente caminhar quem pode contribuir, quem pode trazer informações para que a gente consolide aí um parecer robusto parecer robusto de manifestação do Confrota sobre esse tema. Tá? Então, se ninguém mais tiver nenhum comentário, a gente pode encerrar a reunião. Oi, André. Bom, eu entrei agora, desculpa. Entrei no fim, só para dizer, tudo bem? E nós recebemos uma contribuição do que tem com relação a esse tópico, o Corpo de Bombeiros, e um dos documentos ele é bastante extenso, ele detalha bem a questão que diz respeito ao Corpo de Bombeiros, a preocupação do Corpo de Bombeiros, e eu estou tentando dar uma resumida nele, nos tempos vagos. Aí. Eu posso disponibilizar o documento bruto e eu estou fazendo um rascunho das questões, de qualquer jeito, né? Sim, acho que perfeito, Carmen, compartilha com a gente. Eu não sei se você pegou a minha fala, mas a ideia é a gente determinar aqui internamente o que a gente entende que deve ter nesse parecer, e aí marcar uma reunião extraordinária para ver o que cada um pode contribuir para esse parecer, porque assim, a gente precisa... o Confrota não é só ser clima, né? O Confrota é formado por todos os seus integrantes. Sim. A gente aqui pede o apoio de todos e a contribuição de todos para a elaboração desse parecer. Tá bom. De qualquer jeito, o ICCT, como organização técnica, a gente pretende também fazer uma contribuição, além dessa contribuição SAE e Confrota, uma ICCT. Mas só para colocar, tem alguns pontos que a temperatura da queima é similar a uma combustão interna, acho que vocês já devem ter pensado nisso, né? Então não tem um calor a mais, digamos, na queima. Então tem umas questões que são importantes para isso daí. A questão de reacender e do tempo maior que fica queimando. Então tem umas questões técnicas de testes que foram bem interessantes, né? Eu passo, André, eu vou passar para você para distribuir para o grupo, tá? Pelo menos esse documento do Reino Unido, que ele é bem completo, tá? Sobre essa preocupação, tá bom? E desculpa, pessoal, eu realmente acabei de sair de uma outra reunião. Obrigado, cara. Nada. Tchau. Pedro, você quer fazer algum comentário final? Não, queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que reforçar, como o André reforçou, né, o link está disponibilizado no material que a gente circulou, né, para participação, também deixei no chat, também deixei meu e-mail no chat, então qualquer dúvida também ficamos à disposição. Obrigado e bom dia para todo mundo. Então, antes da gente encerrar, relembrar para vocês todos marcarem presença ou na mensagem que está fixada no chat, logo em cima com o nome da Giovana, é só clicar ali, você abre a mensagem para ter o link, ou então a gente também mandou no WhatsApp o link para marcar presença. E vou passar a palavra agora para o secretário e fazer o encerramento. Obrigado a todos, ao Pedro, ao André, ao Fábio, e vamos continuar aí pensando o que é que nós podemos aprimorar, contribuir com aquilo que a Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, ela é muito ciosa da segurança e tem de ser, mas nós temos de mostrar que há condições de nós implementarmos isso, que o mundo inteiro está implementando,
nós não podemos encontrar aqui no Brasil obstáculos que os outros já não têm superado. Então, é muito importante nós trazermos aí experiências do estrangeiro, né, onde talvez isso esteja mais adiantado, sem prejuízo de consultar os nossos especialistas. Então, estou me propondo a fazer uma relação de conhecedores do assunto e pedir que eles também colaborem formalmente para que nós não deixemos nenhuma lacuna naquilo que é o projeto de interesse da sobrevivência da humanidade. Não é mania, não é casuísmo, não é vontade de aparecer, é uma questão de realmente para enfrentar as emergências climáticas. Então, muito obrigado a todos, até a próxima reunião. E, independentemente de não haver assim, uma pauta já sugerida hoje, antes da reunião, tudo aquilo que chegar como proposta, nós vamos analisar e agradecemos a participação e a contribuição de cada um. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, encerramos a reunião e até a próxima, mas fiquem atentos aos e-mails e aos WhatsApps para a gente dar seguimento aqui às tratativas que a gente começou hoje. Obrigado a todos. Até logo. Tchau, obrigado. Tchau, bom dia. Obrigada. Até mais. Tchau.